Bem-vindos a esta nossa discussão. Hoje, a gente vai mergulhar num tema, assim, bem central da educação: o currículo. As fontes que a gente usou são bem variadas, sabe? Transcrições de debates, aulas sobre teorias e práticas de currículo, material que ajuda muito quem está se preparando para a prova nacional docente, claro, mas também para qualquer pessoa com curiosidade sobre como o conhecimento é organizado, transmitido. A ideia é ir além daquela noção de currículo só como lista de matérias. É interessante, né? Quando a gente pergunta o que é currículo, vem um monte de palavra. Conteúdo, óbvio, mas também cultura, avaliação, identidade. Planejamento, até poder. Exato. E todas essas palavras, elas podem fazer sentido sim. Depende muito do olhar. A origem da palavra vem do latim currere, que é correr, né? Indica um percurso, uma trajetória. Então já mostra que não é algo parado, estático. E um ponto assim crucial que as fontes batem muito na tecla: currículo nunca é neutro. Nunca. É sempre uma construção social, histórica, cheia de valores, de intenções e sim de relações de poder também. Entendi. Então, aquela visão mais antiga, sabe? De currículo como grade curricular, uma coisa fechada, fixa, que talvez venha lá de trás do período jesuítico, que uma fonte até menciona, isso mudou bastante, né? Mudou, sim. Essa visão tradicional, que a gente liga muito a teóricos como o Bobbitt e o Tyler, focava muito na eficiência, sabe? Padronização. O currículo era quase uma receita técnica. Hoje a gente fala mais em matriz curricular. É algo mais flexível, mais dinâmico. Autores como Libânio, Sacristan, que aparecem nas fontes, eles veem o currículo como ação, como movimento, algo vivo que está ligado à cultura, à sociedade e, fundamentalmente, ao projeto político-pedagógico, o PPP da escola. O PPP, certo. A identidade da escola. Isso. O currículo, nessa visão, é o que viabiliza o processo de ensino e aprendizagem na prática, conectado a esse PPP. E nesse cenário todo, onde que entra a Base Nacional Comum Curricular? A BNCC. Como ela se encaixa? Olha, esse é um ponto fundamental que as fontes ressaltam bastante. A BNCC não é o currículo completo. Isso é importante deixar claro. Ela é um documento normativo, né? Obrigatório. Define o que é essencial, as aprendizagens básicas para todo mundo no país. É a parte comum. O currículo de verdade de cada escola vai ser a BNCC mais a parte diversificada. E essa parte diversificada é que é o pulo do gato, sabe? Ah, entendi. A parte que varia. Exatamente. É onde entram as características locais, regionais, os projetos da própria escola, tudo isso ligado ao PPP, dando a cara da escola para a proposta pedagógica. Falando nessas diferentes maneiras de olhar para o currículo, as fontes que a gente viu agrupam as ideias em três grandes correntes teóricas, né? Tradicional, crítica e pós-crítica. Ajuda a gente a desempacotar um pouco isso? Claro. Vamos lá. As teorias tradicionais, como essas do Bobbitt e Tyler que a gente mencionou, elas estavam muito focadas no o que ensinar e como organizar isso do jeito mais eficiente possível. O foco era bem técnico: planejamento, método, avaliação padronizada. A ideia era de um currículo técnico mesmo e, importante, neutro, quase científico na organização. Essa questão da neutralidade parece que é justamente aí que as outras teorias pegam, né? Precisamente. Aí entram as teorias críticas. Elas ganharam muita força com pensadores como Paulo Freire, aqui no Brasil, e também Michael Apple e Henry Giroux. Eles questionam de frente essa suposta neutralidade. A pergunta passa a ser por que a gente ensina esse conteúdo e não outro? Qual é a razão? Elas vão analisar como o currículo pode acabar reproduzindo desigualdades sociais, de classe, quais são as ideologias, as relações de poder que estão ali escondidas ou nem tanto. É nesse contexto que surge um conceito-chave, o de currículo oculto. A busca aqui é por emancipação, por desenvolver uma consciência crítica. Faz todo sentido. E as pós-críticas? Como elas avançam essa discussão? Elas vêm depois, né? Isso, elas vêm na sequência e, de certa forma, ampliam a crítica. As teorias pós-críticas, que têm influências de Foucault, Derrida, entre outros, elas
talvez a pergunta central mude um pouco para quem esse currículo foi pensado. O foco vai muito para as questões de identidade, de diferença, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo, entra tudo aí. Elas desconfiam um pouco daquelas grandes narrativas, das verdades únicas, sabe? Buscam dar voz a múltiplas perspectivas, múltiplas subjetividades. Reconhecem que o próprio conhecimento é uma forma de poder. Entendi. Bem mais complexo mesmo. E, na prática, no dia a dia da escola, como é que essas ideias todas, o documento oficial, as teorias, as intenções, como isso aparece? Como o currículo se manifesta ali? Então, as fontes costumam falar em 3 níveis ou 3 manifestações do currículo. Primeiro tem o currículo formal, que também chamam de prescrito. Esse é o documento oficial mesmo. As diretrizes, a BNCC, o que está no papel, o que vem definido, digamos, de cima para baixo. O plano, né? Isso, o plano. Depois tem o currículo real, ou currículo vivido. Esse é o que acontece de fato lá na sala de aula. É a adaptação que o professor faz, é a interação com os alunos, são as escolhas do dia a dia. É o currículo em ação, no famoso chão da escola. E o terceiro? Você falou do oculto antes. Exato. E por último, e talvez o mais intrigante, é o currículo oculto. Esse não está escrito em nenhum papel, mas ele é extremamente poderoso. São os valores, as normas não ditas, as atitudes, as relações de poder, tudo aquilo que é ensinado e aprendido sem estar no plano, de forma implícita. Pensa, tipo assim, nas regras do recreio que ninguém escreveu, mas todo mundo segue, ou na forma como a sala de aula é organizada, o que isso comunica, ou até, como uma fonte comenta, como uma notícia de fora, um evento externo entra na sala e muda a dinâmica da aula, mesmo sem planejamento. Ele molda muito a nossa visão de mundo, nossos comportamentos. Nossa, então, resumindo um pouco tudo isso, fica bem claro que currículo é uma coisa muito, mas muito mais complexa e viva do que a gente pensa de início, né? Não é mesmo só uma lista de conteúdos. É um campo de batalha, quase. Um campo de debates, de forças moldado por cultura, por história, por visões de mundo diferentes sobre educação, sobre sociedade. Sem dúvida nenhuma. E compreender essas camadas todas, o formal, o real, o oculto, e também as lentes que cada teoria oferece, a tradicional, a crítica, a pós-crítica, isso é essencial. Essencial não só para quem é da área de educação, claro, mas para qualquer pessoa que queira entender melhor como o conhecimento é selecionado, como ele ganha ou perde valor, como é compartilhado. E o impacto disso tudo na formação das pessoas e na própria sociedade. Isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se o currículo, e principalmente esse currículo oculto, nos forma de maneiras tão profundas, né, dentro e fora da escola, como será que a consciência dessas influências que estão ali escondidas no dia a dia poderia mudar a nossa própria jornada de aprender e a nossa forma de interagir com o mundo? Fica aí para a gente pensar.